Fala pessoal, tudo certinho? Bem-vindos a mais uma videoaula e nesta aula vamos falar dos charmosos sais minerais, que assim como a água são inorgânicos. Depois dessa videoaula, as próximas vocês vão estudar os orgânicos, que aí são as proteínas, carboidratos, lipídios, vitaminas e ácidos nucleicos. Então vamos acabar hoje os compostos inorgânicos. Agora veja, os sais minerais são fundamentais para os seres vivos. Eles participam de diversas reações, estão no metabolismo, atuando no metabolismo e também na estrutura, por exemplo, do nosso corpo. Mas te liga, gurizada, o nosso corpo não produz sais minerais, os seres vivos não produzem. Então nós devemos adquirir os sais minerais a partir da alimentação. E por isso que o nosso papai, a nossa mamãe, vovô, titia fala para nós: coma, se alimente bem. Eles têm toda a razão. Mas cuidado, se alimentar bem não é se alimentar em quantidade, mas sim em qualidade. E até ficou bonito, né? Ou seja, variedade de alimentos. Quanto mais variados são os alimentos que a gente ingere, maior a probabilidade da gente suprir todos os sais minerais que a gente precisa e também das vitaminas, que vocês vão ver logo em seguida nas próximas videoaulas. Então vamos, gente, olha só. Entre as diversas funções dos sais minerais, podemos dizer que eles são reguladores enzimáticos. Isso quer dizer, lembra? Bom, toda enzima é uma proteína. Nem toda proteína é uma enzima. Mas o que faz uma enzima? As enzimas aceleram as reações do nosso corpo e possibilitam que elas aconteçam com o mínimo de energia necessário. Então elas são fundamentais. Então veja, se não tem sais minerais, as enzimas estão desreguladas, não estão funcionando bem. Por isso que eles são fundamentais para isso. Também os sais minerais estão atuando no equilíbrio osmótico. Quando a gente come muito sal, muito sódio, o que acontece com a nossa pressão sanguínea? Eleva. Isso porque o sal, ele atrai água e torna o teu sangue mais volumoso, mais líquido, com maior volume. Aí o teu coração velho da vida tem que fazer mais força para bombear o sangue e, consequentemente, a tua pressão sobe. É um risco, mas óbvio, tu precisa de sódio. Eu vou falar para vocês logo em seguida. E aí tem as divisões dos sais minerais, que a gente pode classificar eles como os macro de grande, macroelementos, quando nós precisamos de mais de 100 miligramas daquele determinado sal mineral por dia. Esses são os macroelementos, por exemplo, sódio, potássio e cálcio. Mas também tem os microelementos, que são aqueles sais minerais no qual a gente necessita de menos de 20 miligramas por dia. É o exemplo do ferro, do iodo e do flúor. Obviamente eu dei esses 3 exemplos para cada, mas existem outros exemplos para encaixar em cada um deles aqui. Mas agora um te liga muito importante. E o que muito aluno se confunde é isso aqui, ó. Gente, os sais minerais, eles podem atuar tanto na estrutura do nosso corpo, por exemplo, olha o cálcio, nos dentes e nos ossos, gerando essa rigidez que é necessário para essas estruturas. Mas também os sais minerais podem estar dissolvidos. Quando eles estão dissolvidos, eles estão na forma de íons. E estes íons têm uma carga, que pode ser positiva ou negativa. Portanto, quando os sais minerais estão em forma de íons, eles estão participando do metabolismo. E quando eles estão nesta forma estrutural, eles estão fazendo parte das estruturas do nosso corpo. Agora, gurizada, eu vou falar de cada um dos mais importantes sais minerais de forma que fique bem didático para que você consiga arrebentar na tua prova do Enem, na tua prova do vestibular, que é o teu objetivo. Então agora eu vou apagar isso aqui, vou colocar os principais e falar da função deles, assim, né, daquele charme total que todos os sais minerais possuem. Então vamos lá, fica ligado. Então vamos começar falando do sódio, que é um sal mineral, Na+, e do potássio, que é o K+. São 2 sais minerais muito importantes. Então vamos lá, o sódio, ele atua no impulso nervoso, vem ajudar no equilíbrio osmótico, é o principal cátion fora da célula. Isso é muito importante, tem mais sódio fora da célula. E o excesso de sódio pode causar hipertensão. O sódio a gente fala que é o sal de cozinha. Basicamente, o sal de cozinha é repleto de sódio. E se você comer muito sódio, ingerir,
você vai ter muito sódio circulando no teu sangue. Se tem muito sal no teu sangue, ele vai roubar a água dos tecidos e essa água vem para o sangue, osmose. E consequentemente o teu sangue fica mais volumoso e o teu coração tem que forçar mais. Por isso que sobe a pressão. Como é que ele atua no impulso nervoso? Gente, quando ocorre o impulso nervoso, é a bomba de sódio e potássio que reestabelece o equilíbrio do neurônio. Nós vamos estudar isso aqui na aula de impulso nervoso. Vocês vão entender direitinho a função da bomba de sódio e potássio para fazer com que o impulso nervoso ocorra e que teu neurônio fique saudável. E aqui, ó, uma coisa muito importante então, que você tem que guardar é que o sódio é o principal cátion fora da célula. Aqui eu representei uma célula e tu vê que tem mais sódio fora. O Na está mais abundante fora da célula, enquanto que o potássio tem mais dentro. E o que o potássio faz? Gente, ele também auxilia no impulso nervoso. Uma vez que é a bomba de sódio e potássio que faz o teu neurônio ficar naquele potencial de repouso, numa boa, esperando o impulso nervoso, uma complementa a outra. Também, obviamente, ele vai estar no equilíbrio osmótico, uma vez que ele tem que compensar. Veja, quando o sódio sai da célula, o potássio entra. Isso é para compensar. Porque você imagina, se saísse o sódio e tivesse muito sódio e muito potássio somente fora da célula, o que ia acontecer com a água dentro da célula? Ia ser atraída para fora, osmose. E quando a água sair, a célula ia murchar e ia morrer. Por isso que tem que ter essa compensação entre o sódio e o potássio. Gente, isso aqui você vai entender muito melhor na aula de transporte através da membrana, que é o transporte ativo, a bomba de sódio e potássio. Mas você já guarda essa informação. Tem mais sódio fora, tem mais potássio dentro. E isso faz o equilíbrio osmótico da célula. Então repara, o potássio é o principal cátion dentro da célula. Perceba, enquanto que o sódio tem maior quantidade fora, o potássio tem maior quantidade dentro. E por isso que a bomba de sódio e potássio, que está aqui, as bombas de sódio e potássio, gastam energia. Por isso que é um transporte ativo. E vocês vão ver isso aqui nas próximas aulas. A fonte do potássio. Onde é que a gente tira potássio? Gente, carne, leite, diversas frutas. Enquanto que o sódio, basicamente no sal de cozinha, em diversos outros alimentos. Inclusive, claro, o principal é o sal de cozinha. Mas se você pegar uma água, pega água engarrafada, não tem nenhuma aqui agora, e vê lá, sódio. Tem sódio até na água. Portanto, o sódio está em tudo. É um sal mineral extremamente importante. Mas guarda isso aqui, o excesso gera hipertensão. Dando sequência, vamos falar agora do cálcio, que é um importantíssimo sal mineral e é o mais abundante no nosso corpo. Basta a gente saber que ele faz parte da estrutura dos ossos e dos dentes. Pessoal, ele é muito importante. E aí tem uma doença, até uma condição que a gente fala que é a osteoporose. Elas normalmente atacam mulheres, né? Essa doença normalmente acomete mulheres na menopausa. Pode acontecer em homem também, mas é a menopausa influencia demais na mulher por causa da variação hormonal depois, né, dos 45, 50 anos. E o que acontece? Se você não conseguir absorver muito bem o cálcio, os ossos começam a ficar mais frágeis. Por isso que até a gente toma leite e no leite fala cálcio extra, ou enfim, tu ingere mais cálcio para prevenir a osteoporose ou para fortalecer os ossos. Então, como fonte, são leite, os laticínios, vegetais. Mas o cálcio não é importante só para a estrutura dos ossos e dos dentes. Veja a importância dele também. Ele faz o bom funcionamento dos nervos e dos músculos, a contração muscular, a interação entre a actina e a miosina, veremos isso no tecido muscular, se dá graças à presença do íon cálcio. Na forma de íon, nesse caso, dissolvido. E também eles atuam na coagulação sanguínea. Eles auxiliam na coagulação sanguínea. Então, o que é? Pô, tem pessoas que têm dificuldade na coagulação. Pode ser que esteja sendo pela falta desse íon cálcio. O que é a coagulação sanguínea? Se você se corta, começa a sangrar. Nossa, tem que fechar aquele corte. Como é que tu fecha? O teu sangue coagula junto com plaquetas e outras proteínas ali para estancar o sangue e depois acontecer a cicatrização, que é mais demorada, né? Aquela casquinha que a gente adora descascar, nunca façam isso. Deixa que ela caia sozinha. Aquilo lá é o teu sangue coagulado que está ali por um bom motivo para estancar aquela, pode ser pequenininha hemorragia, mas se você ficar tirando pode dar infecção e outra coisa. Então, gente, cálcio importantíssimo, mas vamos lá
para o flúor. Gente, me lembro quando eu era pequeno e ia lá no dentista, os caras botavam um troço assim com, sabe, um azulão no dente, como se fosse uma pasta azul no dente, aquilo meio que ardia um pouco. Aquilo era flúor. Tu já deve ter feito um tratamento com flúor no teu dente, porque o flúor também participa da ação, da estrutura dos ossos e dos dentes, e nos dentes ele evita a cárie. Por isso que às vezes o dentista, caiu tudo aqui, os dentistas colocam o flúor, até na pasta de dente, muitas vezes tu olha lá com flúor, não sei o que, justamente para evitar cáries. E o flúor a gente encontra nos peixes e também em água fluorada. E agora vamos falar do ferro. O ferro, que é um sal mineral também muito importante. Pessoal, basta a gente saber que o ferro faz parte da hemoglobina. Lembra a hemoglobina, aquela proteína globular que tem nas nossas hemácias? Nesta proteína existem moléculas de ferro, desse sal mineral. E essas moléculas de ferro, esses sais minerais de ferro que estão na molécula da hemoglobina, carregam o gás oxigênio. Sabe aquele gás oxigênio? Sim, o gás oxigênio que tem que entrar na nossa célula para fazer a respiração celular. Portanto, o ferro ele tem afinidade pelos gases, inclusive pelo gás oxigênio, e é ele que vai carregar esse gás dos nossos alvéolos pulmonares até todas as nossas células. Me lembro, Universidade Federal de Pelotas, 2008, segundo semestre de 2008, caiu numa prova. A professora perguntou, assim, não me lembro se foi numa prova ou no trabalho, como uma hemácia carrega o oxigênio. E a gente ali tinha que estudar, tinha que ver que, na verdade, a hemácia, dentro da hemácia, que é essa célula do nosso sangue, tem a proteína chamada hemoglobina. Nessa proteína hemoglobina existem as moléculas dos sais minerais ferro. E são esses ferros que têm afinidade pelo gás oxigênio que carregam ele para todas as nossas células. Lembrando que a hemácia é uma célula que não tem núcleo, justamente para ser mais eficiente, ter mais espaço para carregar mais gás oxigênio. Então, falando do ferro, ele é fundamental para a respiração celular. Por quê, gente? Porque a respiração celular depende de gás oxigênio. Se não tiver gás oxigênio, não tem respiração celular. Portanto, o ferro é fundamental. Ora, se você não faz respiração celular, você produz menos energia. Se ela está ineficiente, ou seja, com menos energia, tu fica com anemia. Por isso que quando tu vai no médico e ele vê que tá com anemia, tem que dar ferro para essa criança, literalmente para carregar mais gás oxigênio e ele produzir mais energia na respiração celular. Veja que interessante. Fonte: carnes, fígado, vegetais, alguns cereais e tal. Gente, importantíssimo, tá? Importantíssimo. Agora vamos lá. Fósforo. O fósforo é um outro sal mineral que também, como todos os outros, é muito importante. Ele faz parte, ele é componente da molécula do ATP. Lembra o ATP? Adenosina trifosfato. Nesse caso, o fósforo está no formato de fosfato, né? Então ele tem 3 moléculas, adenosina trifosfato. Ela está energizada. Quando a gente gasta o ATP, nós vamos estudar isso em respiração celular, um fosfato cai fora, liberando energia. Portanto, sem fosfato, também vai prejudicar na função energética, porque ele faz parte da molécula de ATP. E olha a importância do fosfato. Também faz parte dos ácidos nucleicos, DNA e RNA. Lembra que ele é um fosfato, uma pentose, que é desoxirribose ou ribose, e uma base nitrogenada. Vocês vão estudar isso aqui logo em seguida e tem que relacionar, tá? Relacionar os sais minerais ao DNA e o RNA. Quando a gente for estudar os ácidos nucleicos, né, que são essas moléculas importantíssimas, obviamente todo ser vivo tem que ter molécula de DNA, ou pelo menos de RNA, alguns vírus. Será que vírus é ser vivo? Será que não é? Vamos discutir tudo isso mais pra frente. Fósforo também, olha, tá como componente dos ossos e dentes. Então veja a importância. Fonte dele: leite, cereais, carne. Gente, se tu procurar, tem muita fonte desses nutrientes. Então, elas são muito variadas. Tu tem que te ligar que dificilmente a tua prova do vestibular vai te cobrar. Diga o alimento que o fósforo tem como fonte. Estão até louco, entendeu? Não podem ser algo tão específico. Tem que te ligar na principal função desses sais minerais. Vamos ver outros. Vamos falar agora do cloro, gurizada. O cloro é um sal mineral importantíssimo também para o balanço de líquidos, assim como o sódio e o potássio. Só que a importância dele não é tão acentuada quanto o sódio e o potássio para o equilíbrio de líquidos, mas ele também está atuando. E, portanto, ele também é um componente, no caso extracelular, não tão abundante como o sódio,
mas ele também tem fora das células, né? Na matriz extracelular do nosso corpo. O zinco é um componente de enzimas. Ele faz parte das enzimas. Lembra que eu falei para vocês no início da aula? Vários sais minerais, assim como o zinco, fazem parte de enzimas e fazem a ativação delas, permitem que as enzimas funcionem. O zinco, em especial, com as enzimas digestivas, atuando na digestão. Veja a importância. O iodo eu destaquei para vocês porque ele cai bastante no vestibular devido a um problema que ele causa se você não ingerir ele, que é o bócio. O bócio é um aumento da glândula tireoide. Se você não ingerir iodo, que ele faz parte desses hormônios e tal, ocorre uma desregulação da glândula tireoide, que é dessa região, e ela começa a inchar. E a pessoa fica literalmente com o que chama-se o bócio, né, que fica inchadão aqui, por causa da falta de iodo. E aí é lei no Brasil. Se você pegar o sal de cozinha, esse sal que você cozinha aí, e ler, você vai ver que é sal iodado. Ele vem com iodo, justamente para ninguém ter o bócio. Veja, uma medida super simples, que todo mundo usa o sal de cozinha. No Brasil, acho que todo mundo usa, porque é uma coisa muito barata, de acesso simples e fácil para as pessoas. E essa simples medida evita o bócio, porque gera o bom funcionamento da tireoide. Então esse aqui eu gostaria que vocês destacassem bastante para os vestibulares. Te liga no sal iodado. Quando for na tua cozinha, agora vai lá e lê sal iodado. Então vai para sempre se ligar nisso agora. Aqui, gente, vai na apostila, óbvio, eu não vou ficar falando de um por um, as informações que elas meio que se repetem. Então pega agora a tua apostila, que tem aí, e vê o cobre, cobalto, enxofre, manganês, magnésio, e dá uma lida assim, vê, tu vai ver que vários deles são componentes de enzimas, tá? Componentes de enzimas, assim como o zinco. Vê ali a fonte de alimento, eles meio que se repetem. Então tu veja isso. No vestibular ele vai poder te cobrar os principais, o ferro, o iodo, o sódio, o potássio. Eles vão pegar nesse ponto para ti. E aí você fala, o que aconteceria se você não ingeriu iodo suficiente? Bócio. Então, essas relações que são importantes, principalmente o Enem. O Enem ele tende a te cobrar coisas mais periféricas, coisas mais assim, de fora, e não conteúdo decorado em si, ok? Existem muitos outros, aqui estão os principais e os não tão principais. Eu digo principal não pela importância, todos eles são importantes para o nosso corpo, mas eu digo principal como mais cobrado ou menos cobrado em provas de vestibular. Agora, veja, é importante você pegar a listinha de exercícios de sais minerais e fazer. Trabalhar bastante com elas, ler a apostila, marca, assiste essa aula novamente e, tendo qualquer dúvida, sabe que pode contar aqui com o professor Samuel. Fica aqui, gente, meu grande abraço para vocês e nos vemos na próxima aula. Tchau!